Olá, pessoal! Voltamos então com a parte 2 sobre planejamento estratégico situacional. Visto então um pouco sobre os conceitos de Estado, administração pública e as diferenças essenciais entre a administração pública e a administração privada, que são importantes no momento de planejar, a gente vai falar um pouco neste momento sobre planejamento estratégico situacional, começando pelas diferenças entre o planejamento estratégico e o planejamento estratégico situacional. Então, essa é a parte 2 do finalzinho do nosso primeiro módulo sobre os conceitos introdutórios. É importante ressaltar que a administração pública gerencial, e notem aqui, eu vou pular para a administração gerencial, eu não vou retomar os conceitos nem do planejamento estratégico tradicional que vocês acabaram de ver, muito menos dos conceitos sobre administração pública burocrática e gerencial. Eu vou partir da administração pública gerencial e da administração estratégica, lembrando que ela é preponderante no Brasil desde a década de 90, desde a promulgação da Constituição, do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, dos governos que fundamentaram essa forma de administrar gerencialmente, ok? Então, a gente vai direto pensar nela como a forma com que a administração pública rege ou ela existe e como ela é organizada, para que no momento de planejar a gente leve em consideração que vivemos, né, nesse pressuposto gerencial, ok? Então, o conceito de estratégia vai falar o seguinte, um dos conceitos, que é o padrão ou plano que integra com forma coesa os objetivos, as políticas e as ações da organização pública. Vai pressupor, então, a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos necessários para atingir as metas com um diferente conjunto de atividades. Isso levando em consideração Mintzberg, Quinn, Chandler, que é o pai da gestão estratégica, Porter e outros autores que falam sobre o assunto, ok? Aí a gente vai falar agora então que planejar significa pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método, explicar cada uma dessas possibilidades e analisar essas vantagens e desvantagens, propor objetivos, projetar para o futuro. Planejar é desenhar, já dizia Carlos Matos. O planejamento é a ferramenta para pensar e criar o futuro. E essa visão ampla vai servir como suporte de decisões no dia a dia, os pés no presente e o olhar no futuro. É uma ferramenta vital nas organizações, mais ainda nas organizações governamentais. Ou a gente sabe planejar, ou estamos condenados a uma improvisação diária. Essa mão invisível que explora possibilidades em circunstâncias nas quais a mão invisível é incompetente ou invisível. É o que diz Carlos Matos. E é importante também dizer que essa confusão criada em torno do que seja planejamento é bem complicada e tem um preço alto. Por quê? Porque planejar é fazer cálculos situacionais. Você não planeja para o futuro, você planeja para o presente, para diferentes presentes. Para o planejamento de agora não vai ser um planejamento estanque, porque as coisas mudam. Ora, temos aqui uma pandemia para nos dizer que as coisas mudam e que os planejamentos mudaram dentro da sala de aula, dentro da universidade, e que se adaptar a isso e ter um planejamento constituído de forma que situações que aconteçam estejam contidas ali dentro ou que pelo menos não estanquem o crescimento é super importante. Como fazer isso? Então a gente vai ver aqui alguns pressupostos do Matos, que é o cara que propôs planejamento estratégico situacional. Agora, neste momento, eu vou passar
falar um pouco sobre o planejamento normativo e tradicional, e aí falar um pouco das críticas que o Matos faz ao planejamento tradicional, porque a gente acabou de ver ele aqui na sequência, e aí na parte final a gente vai falar sobre como fazer planejamento estratégico situacional, ok? Então, o planejamento normativo é o mecanismo pelo qual se obtém controle dos fatores e das variáveis que vão interferir no alcance dos objetivos e resultados de uma organização. Ele tem um caráter determinista, em que o objetivo desse plano, então, a realidade vai ser tomada de estática passiva e, em tese, tem de se submeter a mudanças planejadas. O Carlos Matos, ele faz críticas a esse planejamento tradicional porque ele vai dizer o seguinte, que estes textos tradicionais de planejamento vão afirmar que o planejador é um técnico a serviço de uma força social e a sua função vai consistir em dominar técnicas para fazer planos, ou seja, aprender formas ou técnicas e métricas para efetuar planos. E neste contexto, o planejador, ao definir os objetivos então do plano, conjectura que estes vão ser cumpridos exatamente como foram desenhados a priori. Isso é, as metas estabelecidas pressupõem um fim em si mesma. Você desenha a meta e você planeja que ela vá acontecer da forma com que você desenhou, mas sem considerar as possibilidades de um futuro diferente daquelas que o plano foi previsto. Então, por conta disso, ele tentou desenhar uma forma diferente de planejamento que considerasse estas variáveis ou essas situações. Algumas críticas de Carlos Matos ao planejamento tradicional, então, são que o sujeito e o objeto são planejados de formas independentes e existe apenas uma verdade para esse diagnóstico. O objeto planejado vai ter atores com comportamentos previsíveis, com funções previsíveis, com resultados previsíveis e que devem ser alcançados de forma previsível. E aí o Matos vai dizer da impossibilidade de se fazer isso quando a gente está falando então que o poder não é um recurso escasso e o planejamento ele tem por referência o desenho de um contexto previsível, mas numa situação que pode ser imprevisível. O plano vai então referir-se a um conjunto de objetivos próprios e a situação final vai ser conhecida, né? A gente monta um plano, desenha métricas para esse plano, busca de forma assertiva encontrar essas métricas ao final do plano. E aí o Matos vai dizer, bom, não é assim a realidade muda, né? Os atores mudam, as situações mudam e é preciso se adequar constantemente a essa realidade. A proposta, então, de Carlos Matos para o planejamento estratégico vai falar que o ator que planeja não tem assegurada a sua capacidade de controlar a realidade, porque isso depende, então, da ação de outros atores. Existe mais de uma explicação para essa realidade em função dos atores que participam dela. E estes vários atores sociais enfrentam-se com objetivos conflitantes. O poder, ele é escasso e o planejamento vai sistematizar o cálculo político e centrar então a sua atenção na conjuntura dessa situação. A incerteza é que é predominante, não a certeza dos resultados. E o governante então tem que lidar com problemas no tempo e com solução aberta à criação e ao conflito. Faço aqui um parênteses, já ia fazer isso lá no final. A gente não esquece o planejamento tradicional ou planejamento normativo e a gente faz um planejamento todo sem desconsiderar métricas, sem desconsiderar indicadores, sem desconsiderar, não é isso, né? Mas é essa capacidade de compreender que as coisas mudam e de que é muito necessário compreender que as coisas mudam e que os atores atores são conflitantes com relação a esses objetivos, então é preciso considerar isso na hora de fazer planejamento, ok?
Ele vai dizer então, Matos, que planejar é se submeter ao curso dos acontecimentos à vontade humana, não deixar que nos levem e devemos tratar então de ser condutores para o nosso futuro. Trata-se de uma reflexão pela qual o administrador público não pode planejar isoladamente. Ele está se referindo a um processo social no qual realiza um ato de reflexão que tende a ser coletivo, planeja quem deve atuar como indutor do projeto. No planejamento, não podemos então recusar a ideia de conflitos que se contrapõem ao nosso desejo de mudança. Essa oposição é realizada por outros indivíduos com diferentes visões e opiniões que podem aceitar a nossa proposta de futuro no todo ou em parte, ou simplesmente recusar essa possibilidade. Mas devemos considerar que planejamento estratégico do Carlos Matos, o planejamento estratégico situacional, confere às pessoas a responsabilidade de também trabalhar por esse planejamento. Os atores são importantes, a participação importa neste planejamento. Então, deve existir uma ação deliberada para construir o futuro ou influir sobre o futuro, dizer o que acha que vai ser esse futuro. E o planejamento e o sucesso não vai ser um ato solitário. Ele vai envolver o comprometimento de conjunto de agentes que atuam na condução do processo. Ele não é algo estático, ele vai se transformar conforme os fatos aconteçam. E assim como ele vai permitir então o equilíbrio de uma organização e propiciar definir sua trajetória em um longo prazo, porque você compromete atores a participar. Eu vou finalizar aqui com uma pergunta: qual o melhor método de planejamento? Bem, não existe de verdade o melhor método de planejamento. Quando você planeja, você está juntando informações, né, para construir um planejamento que vai então atingir os objetivos dessa organização, ok? O que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, é que a única forma de planejar, o único método de planejamento que existe na atualidade e que inclua a participação das pessoas é o planejamento estratégico situacional. É por isso que o PES seria, então, um método de planejamento indicado para organizações públicas, já que a construção das políticas públicas, a constituição delas deveria, em tese, passar, né, pela participação popular ou participação dos atores envolvidos nesse processo. E isso fica como reflexão final aqui do início, né, do nosso trabalho relacionado a planejamento. A gente viu aqui então rapidamente, né, o que seria o planejamento estratégico normativo, a crítica do Matos a esse planejamento e um pouco do que ele considera que é o planejamento ideal. Para a gente entrar agora na última parte de planejamento estratégico situacional, dizendo exatamente como é que faz isso na prática, como é que a gente põe planejamento estratégico situacional a acontecer quando a gente quer usar ele como forma de construir planejamento, ok? Muito obrigada e a gente volta em seguida.